para conversar sobre anjos da guarda. Anjo da guarda, meu melhor amigo. É o tema da nossa live de hoje, a live aqui do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E a gente recebe hoje a presença do nosso amigo querido Cícero Magerlânio. Cícero vinha explicando para a gente de onde vem essa ideia do anjo da guarda, que não é uma ideia nova, pelo contrário, né? O arquétipo, o anjo da guarda, já está presente na história da humanidade há muito tempo, né? Através, inclusive, de várias experiências em que povos distintos pediam conselhos, pediam orientações aos seus deuses, né? Ou até mesmo o nome anjos que se utilizavam, né? E aí a gente estava conversando e Cícero vinha nos falar sobre quem são esses anjos para a doutrina espírita, como classificamos esses espíritos que assumem o papel de nos proteger, de nos guiar, de nos auxiliar. Oi, Elber, nós estamos vivendo um momento muito delicado, toda a humanidade, um momento de pandemia, em que nos exige uma série de mudanças internas, mais do que mudanças no cotidiano, na superfície. Nós estamos precisando pensar na fé que temos. Como eu estava falando, esse momento de pandemia nos impele a vivenciar de uma maneira mais intensa as nossas crenças, a nossa fé em Deus. Obrigada, Ana. A nossa fé, a nossa convicção na vida futura. E como a gente ainda é muito frágil com essa fé da gente, não é raro, às vezes, que a gente se sente baqueado, né? E esses últimos tempos nós estamos sendo bem testados. E claro que todo o apoio que a gente possa ter nos ajuda. E ter um apoio de um anjo guardião, seria muito bom. Então vamos conversar para entender um pouquinho disso. Essa live, como eu estava falando, é uma live importante nesse momento delicado, a gente saber que temos um amparo de Deus que nos chega através dos anjos guardiães. Cícero, desculpa a queda. Tomara que não tenha se machucado. Não, tô bem. Tô tranquilo. Tava conversando com os meus alunos aí. Meus alunos já estavam me vendo aqui, já estava todo mundo dizendo que estava vendo o anjo da guarda. Uns estavam dizendo que estavam com medo do anjo da guarda. Normalmente, esses que têm medo do anjo da guarda, normalmente aqueles são mais trabalhosos, digamos assim. E estão com medo dos anjos. O medo tem uma relação muito direta com a falta de conhecimento, não é? Eu acho que sim. As pessoas não têm um costume. Você ensina muito para as crianças a questão dos anjos. Os pais têm essa questão da proteção, né? E mãe está sempre ensinando. Tem preces bem infantis que é feita para que as crianças aprendam e se sintam protegidas pelos anjos. Mas quando você vai crescendo, a nossa relação com a transcendência, a nossa relação com Deus, quando a gente vai crescendo, a gente tem um momento que a gente fica meio envergonhado, porque a gente tem vergonha parece assim, de crer no divino, de crer na transcendência. E isso gera um problema com a juventude, por esse distanciamento de Deus, assim, eles ficam meio assim. E quando vai para essa questão de dizer que tem um espírito que está do lado dele, que vela por ele, mas é espírito. Aí, como a meninada, só espírito é tipo evocação do mal, quando eles pensam em espíritos, eles já pensam tipo isso, assim, né? Então fica com esse lance assim meio de ter medo. Mas eu sempre costumo falar para os meus alunos, assim, de anjos da guarda. Eu tenho amigos particulares, por exemplo, a Débora, que é esposa do Davidson, que é meu irmão do coração, assim. Eu lembro
que ela estava numa época bem difícil, bem complicada, assim, na questão do trabalho, era muita coisa. E eu tinha ido correr com ele na praia. A gente foi correr e eu vendo que ela estava a 1000. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim: você não quer conversar com o seu anjo da guarda? Aí ela disse: quero sim. Eu disse: pois, marquei. Ela foi lá em casa. Eu disse: pois, vamos fazer uma reunião, vamos ouvir teu anjo da guarda. E eu lembro que eu deixei a porta aberta porque eu tinha certeza que o Davidson ia sair correndo com medo, né? Porque ele meio assim, né? Com esse lance. E a gente fez a reunião e eu vou com o anjo da guarda dela. E o anjo da guarda dela falou com ela. E ela diz, né? Ela não está online aqui, mas ela pode dizer. Ela diz que é um momento divisor de água da vida dela, porque ela disse assim: olha, era uma pessoa, era um ser que ele me conhecia tão bem que eu me assustei. E ele não era uma conversa longa, não era um diálogo, mas era um diálogo com propriedade. Era um diálogo com propriedade, onde ela disse assim: ele sabia o que estava dizendo, ele me conhecia. Então ele estava me dando os conselhos essenciais. Ele não estava falando muito, assim, né? Estava dando os conselhos essenciais. Então foi um divisor de águas. Então muitas pessoas que eu conheço, que quando souberam que tem um anjo da guarda, elas mudaram completamente, principalmente porque pode se relacionar com eles, pode conversar com eles e pode ter orientação dos anjos. Muda muito. Eu, particularmente, mudei. Na verdade, o que eu descobri, eu só passei a dar nome, né? Porque eu sempre tive um anjo da guarda, não sabia dentro da teoria ainda que era um anjo da guarda. Com o tempo foi que eu descobri que era meu anjo da guarda. E eu sempre digo que foi esse anjo da guarda que praticamente me criou. Porque duas pessoas eu acho que me criaram de fato, pela minha estrutura familiar, o fato de minha mãe ter que trabalhar, eu ter que ficar em casa sozinho. Duas pessoas eu digo que me criaram, de fato, assim, responsável pela minha criação. A Xuxa e o meu anjo da guarda. Olha aí, a Xuxa também me Ah, criou. Tá então, vendo? Mais um ponto em comum. E o meu anjo da então, guarda também esteve sempre presente, sabe, Cícero? Pela uhum, formação católica, que também lá no catolicismo tem essa relação muito anjo da sim, guarda com criança, né? sim, Mas você falou assim, antes de conhecer a teoria. Então, vamos explicar, aliás, explica pra gente, da maneira mais simples que você puder, o que é o anjo da guarda na concepção espírita. Que uhum. espírito é esse? Eu não vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes, que eu tenho medo de cair, né? Aham, foi a pergunta. Eu não sei se Posso ser. caiu eu acho que caiu pela maledicência da resposta, porque você perguntou assim: eu posso ser um anjo da guarda? Eu digo assim: só espero que não seja o meu. Olha aí. Mas aí eu acho que derrubou, foi a maledicência da resposta. Mas assim, ó, anjo da guarda é um espírito superior de uma ordem elevada e ele foi designado por Deus para nos proteger durante toda a existência. Às vezes, mais de uma existência. Ele nos escolhe para nos proteger, nos guiar pela senda da vida. Por todo o nosso caminhar é guiado, é amparado pelos anjos da guarda. Então, assim, do primeiro ao último dia da existência, antes de encarnar, a teoria espírita diz, o anjo da guarda já nos acompanha antes de encarnar. Ele sabe das provas que nós escolhemos com ele, as provas da vida. Ele diz: olha, eu acho que isso aqui é interessante, o que você acha? Aí você pode dizer: não, eu acho que não, eu quero outra coisa. E o anjo pergunta: mas você acha que você vai conseguir passar por essa prova? É isso mesmo que você quer? Aí você vai no diálogo, né, sempre assim, nunca impositivo, ele nunca te impõe nada. Ele pergunta: você quer isso? Eu posso te ajudar. Isso antes da gente encarnar. Quando a gente está encarnado, quando a gente dorme, a gente tem contato todas as noites com o anjo da guarda. E o anjo da guarda nos lembra da nossa missão. E é por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa equivocada, já dói na voz da consciência. Porque a gente já sabe, a gente já tem uma ideia de que, olha, eu não deveria fazer isso. E à noite os anjos conversam conosco e lembra do que nós escolhemos para essa existência, para que a gente não perca a oportunidade, porque estar encarnado é uma oportunidade maravilhosa. Você pode ser melhor, você pode aprender mais, você pode fazer da sua vida algo
é muito relevante para você do ponto de vista do seu crescimento individual, quanto do ponto de vista do coletivo. Você pode ser aquele que contribui para um mundo melhor. Não é para transformar o mundo, mas é contribuir para um mundo melhor a partir daqueles ali que estão perto. Eu super acredito nisso, sabe? Que a gente pode fazer um mundo melhor. Eu achava antes que o mundo melhor era assim, tipo, vamos transformar a humanidade. Eu parei com isso, não existe esse lance de transformar a humanidade. Eu não acredito mais nisso, eu acredito na transformação do indivíduo, dos amigos. Você vai ali aumentando o seu raio de ação. Você começa a conversar com um amigo, e aí você conversa com outro, você ampara outro. Daqui a pouco você vai fazendo. E se por um acaso você for uma pessoa dessas que escolheu como prova para essa existência cuidar de muita gente, ter uma responsabilidade social maior, vai surgir de forma natural. Mas pelo menos quando eu acordo de manhã, eu, tipo, não acordo assim, hoje vou mudar o mundo. Não, nada disso. Mas eu já pensei realmente nisso. Hoje em dia eu não penso mais nisso. Hoje em dia eu acordo e digo assim, olha, eu quero mudar a mim mesmo, tentar controlar meus impulsos, tentar controlar esses pensamentos a mil que ficam na cabeça, porque se eu já não der trabalho para o mundo já vai ficar um pouco melhor. Eu já vou estar ajudando se eu não der trabalho. E se a gente puder estar junto com amigos, com pessoas que pensam da mesma maneira, que transmite, né, certa paz, e aí a gente vai sendo mais feliz. E nesse ponto o anjo da guarda vai nos ajudando, ele vai nos inspirando esse tipo de postura, assim, ó, menos, calma. Você não é o centro do universo. O mundo não gira em torno de você, porque a gente tem essa noção meio louca de que o mundo gira em torno de nós, de que nós podemos salvar tudo, salvar a todos, que nós temos a resposta de tudo, né, assim, que a gente está sempre correto. E isso daí, né, nunca um anjo da guarda vai nos incentivar. Ele vai dizer assim, olha, aprenda com as pessoas. Ó, você convive com tantas pessoas, você já consegue ver os defeitos, mas o que é que você consegue tirar de aprendizado? A gente tem que sempre lembrar disso. Todas as pessoas, ela é uma fonte de aprendizado. Então a gente aprende com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Não tem uma pessoa que não nos ensine algo. Não tem uma única pessoa que não nos ensine algo. Então, essas são as inspirações que a gente vai recebendo dos anjos. Isso se chama proteção. Proteção é quando você começa a perceber assim, ó, aquele outro ele não é meu inimigo. Espera ainda, eu posso aprender com ele. Nem que seja a perceber a ingratidão, nem que seja para perceber que o humano demasiadamente humano, mas a gente aprende. Nem que seja para aprender a ter tolerância, paciência, né? Resignação. Quando eu tento mudar o meu mundo interior e o mundo que me cerca, e se outros tentam a mesma coisa, temos chance de talvez de mudar o planeta, Sim, né? sim. No futuro a gente consegue. Cícero, Kardec constatou que os espíritos são as almas dos homens. O que tem no espírito anjo da guarda diferente de um outro espírito que não assumiu a tarefa de proteger? Na verdade, é porque assim, a gente acaba tendo muitos espíritos protetores. Mas o espírito protetor, em especial, é o anjo da guarda. Quem perdeu a mãe? A mãe, ela continua sendo seu espírito protetor. Ela lhe protege, ela lhe inspira, mas ela não cumpre o papel de anjo da guarda. Eu vou dizer um exemplo que eu sempre vejo, assim, quando eu fazendo as associações que o professor faz. Tem determinado momento do processo educativo que a mãe consegue acompanhar bem. Ela consegue ali orientar, quando tem tempo, né? Que a gente sabe que o mundo moderno faz com que a gente não tenha mais tempo, mas isso seria uma outra discussão. Ela consegue orientar bem o filho, mostrar, segurar na mão dele para fazer a letra, para ele pintar. Quando vai aumentando o grau de complexidade dos assuntos envolvidos, a mãe, ela limita, a mãe ou o pai, a dar conselhos gerais, do tipo assim, menino, desliga a TV porque ninguém estuda com TV ligada. Ninguém estuda com celular na mão. Desliga isso, para de conversar isso. Mas ela não consegue explicar aquela equação logarítmica que o menino está precisando entender.
aquela lei de Newton, aquelas coisas da física ou a complexidade da química, ela não consegue explicar para ele, mas ela consegue dar os chamados conselhos gerais, assim, de como se comportar. Ó, senta direito, para de se levantar, se concentra, desliga o celular. Essas coisas ela consegue fazer. Então, ela dá bons conselhos, boas orientações, mas dentro de uma limitação. Os espíritos protetores, que são esses que gostam de nós, que velam por nós, como os espíritos familiares, né? Os familiares se tornam protetores, os familiares que gostam de nós, né? Porque tem familiar que não gosta de nós, é uma desgraça, é um problema. Mas os familiares que gostam de nós, uma mãe ou um pai, eles têm o limite da sua condição. Então, eles não conseguem, por exemplo, dar um conselho muito além do que ele já sabia. Isso daí é anjo da guarda. É anjo da guarda quem vai fazer. Ele vai ter, porque como ele tem os olhos de Deus sobre nós, o anjo da guarda vai sempre nos dizer aquilo que é correto. Por isso que tem que ser um espírito superior, que não tenha ciúmes, que não tenha uma raiva, que tenha vencido todas as paixões. Ele venceu, ele sabe o que elas são, mas ele venceu. Ao vencer essas paixões, ele pode nos dar conselhos. Por quê? Porque eles já conhecem o processo. Eles já conhecem o processo. Então, essa é uma diferença básica. O anjo da guarda é sempre de uma ordem elevada, como diz a teoria. Por quê? Para poder resolver as nossas questões, para poder nos ajudar. Os espíritos, mesmo que gostam de nós, eles têm uma tendência a punir para o nosso lado, né? Eu volto até na discussão de um caso que eu já citei, né? O caso do Davidson. Eu sempre digo assim para o Davidson, você não pode fazer tratamento espiritual comigo, eu não posso ser seu atendente fraterno, porque você pode me dizer o que você fizer e eu vou sempre achar que você está correto. Então eu não tenho isenção para dizer que você está errado. Então a gente já decidiu que eu não posso fazer o tratamento espiritual dele. Por quê? Porque eu não teria essa isenção de chegar para dizer, não, você está errado. Eu sempre vou ter a ideia de que vou protegê-lo. E isso é sinal da imperfeição. Nós, como somos espíritos imperfeitos, a gente tem uma tendência a proteger só quem a gente ama, só quem a gente gosta. E também, naturalmente, quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa também não faz aquilo que a gente quer, a gente tem uma tendência natural de se afastar dela. Porque é uma mistura de amor com egoísmo, né? Eu amo, mas tem que me dar um retorno. Isso daí é nós, espíritos imperfeitos. Então, o espírito imperfeito fica com raiva. Tem um caso na revista Espírita que é um avô aí que diz assim, que o espírito diz, eu não quero falar com você, porque você foi um neto rebelde. Imagina, ele está com raiva, eu vou te dar um castigo, vou passar uma semana sem falar com você. Isso é um espírito, é protetor, é avô dele, gosta dele, mas ainda tem o mesmo comportamento. Os anjos da guarda não, os anjos da guarda, eles ficam do nosso lado quando nós queremos, e quando nós não queremos, eles não ficam. Quando chamamos de volta, normalmente na hora da dor, ele vem para nos auxiliar. Cícero, o Rafael perguntou o que é que ele pode fazer para deixar mais íntima a relação dele com o anjo da guarda. E aí eu queria aproveitar com essa pergunta que o Rafael nos trouxe, que você pudesse também esclarecer. Eu só consigo falar com o meu anjo da guarda numa reunião espírita, numa reunião mediúnica? Ou eu posso conversar com o meu anjo da guarda enquanto eu vou para o trabalho, por exemplo? Não, é isso aí. Você tem que conversar como é que você tem que ter essa conversa com ele o tempo inteiro. Você tem que ficar conversando com o seu anjo da guarda o tempo inteiro. Ao acordar, tem gente que dá bom dia. Você vai conversando com ele na escola. Eu lembro quando eu ia para a escola, quando eu fazia o nível médio, eu pegava um ônibus que dava a volta na cidade inteira para chegar na escola, né? Então eu já ia dormindo dentro do ônibus, já ia emancipado. E eu lembro que eu tinha uma dúvida, eu estava estudando sobre doutrina espírita e eu tinha uma dúvida muito grande, eu não entendia uma questão, eu digo, meu Deus do céu, eu queria muito entender isso. E aí eu dormi dentro do ônibus, acordei com a resposta que eu tinha
pedido do meu anjo da guarda. Ele tinha falado comigo e me respondeu ali. Então, alguém pode perguntar, mas como é que você sabe que é do seu anjo da guarda? É porque eu tinha interesse, era um interesse profundo. Quando você tem um interesse em alguma coisa que lhe faz bem, o seu anjo sempre vem. É da lei. É da lei. Alguém pode dizer, mas não pode vir um espírito mau. Não, se o seu sentimento é sincero, se você deseja aprender, se você deseja se melhorar, você está lá, né, durante o dia, e você diz assim, olha, eu preciso de força para ser uma pessoa melhor. Eu gostaria de ser, eu quero, não eu gostaria não, eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajude, o seu anjo da guarda, se esse pedido for sincero. Se você realmente for sincero, ele vai lhe ajudar. Ele vai estar sempre ali. Você, num primeiro momento, Rafael, a gente não tem essa, digamos assim, a não ser que seja um médium bem ostensivo, você não tem um contato direto. Então eu sempre aconselho as pessoas, acorde de manhã e diga assim, meu anjo, muito obrigado pelos conselhos que você me deu. Mesmo que você não lembre, mas você sabe que ele lhe deu os conselhos. Muito obrigado por tudo que eu aprendi essa noite. Muito obrigado por estar ao seu lado. Quando você tiver alguma coisa acontecendo, né, quando ocorrer um livramento, como meus amigos evangélicos falam, agradecer o anjo da guarda que ele foi a mão de Deus agindo sobre você. Quando você for fazer uma entrevista para o emprego, você pede essa calma, não é pedir o emprego, né? Pede a calma, pede a tranquilidade, a serenidade para também saber compreender as respostas negativas, o resultado negativo, e vai conversando com o anjo da guarda, não se preocupe se ele vai responder ou não. Eu aconselho que você fale no pensamento, porque se você ficar andando no meio da rua falando em voz alta com seu anjo da guarda, há uma probabilidade das pessoas pensarem que você é louco, né? Então fale no mundo mental, eu acho mais seguro. Dentro de casa você pode falar em voz alta, se você quiser, né? Mas vá conversando com... Desculpa, inclusive tem um texto na Revista Espírita que fala mediunidade mental, né? Em que vai falar sobre a mediunidade mental. Isso, mediunidade mental. Isso. Quando você vai fazendo essas conversas, e aí você daqui a pouco começa a ouvir respostas, inspirações. É porque a conversa com o anjo da guarda não é para produzir necessariamente comunicações, como a gente pensa, psicografias, psicofonias. Não, é para você ter o amparo divino. Não tem nada a ver com a reunião mediúnica clássica. Agora, quando eu evoco numa reunião mediúnica, aí eu tenho que seguir todos os preceitos que a reunião mediúnica exige. Desde o recolhimento, comunhão de pensamento, análise do material recebido. Aí é porque é anjo da guarda dentro da reunião mediúnica, todo o processo. Mas isso que a gente está falando, dessa intimidade, é que a gente tem que conversar em casa, no dia a dia, pedindo força, coragem aos anjos da guarda, pedindo para que ele lhe inspire paciência, para que ele lhe aplique um passe, né? Você não está bem, pede para magnetizar uma água, o anjo da guarda pega um copo com água desse aqui e ele magnetiza, ele coloca fluidos aqui que cura. Ele coloca, você tem que pedir com fé, né? Tem que pedir. Sim. Tem uma pessoa perguntando se anjo da guarda é a mesma coisa de mentor e de guia espiritual, né? Se são a mesma coisa, são 3 conselheiros distintos. Eu só ouvi o guia, qual é o outro? Mentor. A mentor é da Tila, lá do He-Man, não? Mentor é o pai da Tila. Não, ó, mentor, eu sempre penso no pai da Tila. É porque mentor é uma expressão que surgiu no chamado Espiritismo brasileiro. O Espiritismo brasileiro, algumas, digamos assim, algumas obras que apresentavam o mundo dos espíritos, para alguns seres, alguns espíritos, eles eram classificados como mentor, né? Mas isso não tem em Kardec, né? Em Allan Kardec não tem. O que existem é os guias, o guia espiritual da pessoa. Você vai ver muitas comunicações em um evangelho, segundo o Espiritismo, chamado Anjo da Guarda, guia do médiuns, o guia do médium, né? O guia principal é sempre o anjo da guarda. O que eu achei que as pessoas ficaram com um receio em relação ao anjo da guarda é porque as pessoas pensam que o anjo da guarda é uma propriedade do catolicismo. Aí algumas pessoas não querem usar o nome porque parece que é o aspecto religioso. E é engraçado que a gente é religioso no que não deveria ser
no sentido do dogmatismo, do pensamento fechado, da ideia de ser dono da verdade. Nesses pontos a gente é hiper religioso, e nesse ponto de ter contato com o anjo da guarda, que é a parte boa da religião, que é o religar, a gente não quer. É bem estranho isso. Mas, e talvez uma concepção também dentro dessa outra, que os anjos, eles são, dentro de algumas teologias, já criados prontos. Então são seres puros, mas que foram feitos puros. Eles são diferentes de nós, né? Então eles têm uma natureza diferente porque eles já foram feitos prontos. O que isso não é no Espiritismo. No Espiritismo, os anjos eles estão no processo evolutivo. Alguns, os espíritos puros, que também são anjos, esses daí eles nem têm anjo da guarda, para você ter uma ideia. Por quê? Porque a doutrina espírita diz que o espírito puro vê Deus. Como ele vê Deus, ele não precisa mais de anjo da guarda, porque anjo da guarda é um intermediário entre nós e Deus. É porque nós não conseguimos sentir diretamente Deus, ouvir, nos falta. Por isso que no Velho Testamento, quando diz que Deus se apresenta, olha como é legal como as tradições tentam explicar. No Velho Testamento, todas as vezes que Deus se manifesta, aquele que viu Deus, ele não pode ver, ele está de costa. Ele tem que virar. Por quê? Porque ele não consegue perceber Deus. Assim, se eu pegar a simbologia de que são espíritos imperfeitos, tá fantástico. O único momento em que alguém vê Deus de frente é Jesus no batismo do Rio Jordão. Aí você conseguiria entender dentro de um processo espírita, por quê? Porque Jesus, sendo espírito puro, ele poderia ver Deus. Então, mesmo sendo toda uma linguagem simbólica, faz todo sentido, porque o espírito da primeira, da segunda ordem e da terceira ordem, eles ainda não têm acesso a Deus, eles não conseguem ver, porque nos falta um sentido, e falta-nos um sentido. Isso também existe uma linha no judaísmo que explica isso. E eu acho bem interessante que tem um autor francês que eu gosto muito, chamado Sponville, André Comte Sponville. Ele é um filósofo materialista, ateu, e aí ele fica mostrando as provas que Deus existe, e aí ele vai rebatendo, né, como ateu. Mas tem uma coisa que ele diz assim, que ele pensa assim, não, segundo ele, tem uma coisa que eu acho que talvez Deus possa existir. É o fato de Deus não se mostrar. Olha como é legal o pensamento dele. Ele diz assim, quando a gente ama, você tem que, às vezes, diminuir a intensidade do seu amor para você não ferir. E aí ele usa como exemplo, ele dá 2 exemplos. Ele diz assim, ó, num relacionamento, se você chega muito feliz, e percebe que o seu companheiro, a sua companheira, você chegou e ele não teve um dia bom, ele está passando pelo um momento de tristeza, você não pode empurrar nele a sua felicidade, porque isso poderia feri-lo. Então você vai ter que segurar um pouco a sua felicidade. Mas aí ele dá um outro exemplo mais forte ainda. Ele diz assim, um pai que teve um filho e ele pegou aquele filho no braço, né? A mãe acabou de parir e passou para ele. Lógico que ele está criando situações normais, né? Assim, um pai normal, uma relação normal. Ele diz que aquele pai ama tanto aquele filho que ele tem, que se ele abraçasse aquele filho com todo o amor que ele tem, ele esmagaria o menino. Porque a vontade dele era estourar tão forte que é o abraço que ele quer dar. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir a força do seu abraço para que o filho respire. Ele tem que deixar o espaço para que o filho respire, que é o que Deus faz conosco. Deus é onipresente, Ele está em tudo, mas ao mesmo tempo Ele se distancia para que a gente respire. Mas não é um distanciamento de quem foi para longe, é um distanciamento de quem abriu um pouco os braços por amor. Nós estamos abraçados,
a Deus, mas está confortável. Ele não está nos esmagando. Então nós vamos ter que ir compreendendo esse amor, que só os puros vão vendo. O espírito imperfeito. Uma vez eu estava em casa, a minha mãe estava... Era um sábado e a minha tia ligou, dizendo assim, olha, eu vou chegar aí. Nossa, minha mãe limpou a casa inteira, se acabou. Quando a minha tia chegou, a casa estava perfeita, ela estava morta, quebrou tudo. Por quê? Porque a minha tia ia chegar e ela queria que a casa tivesse limpa para a minha tia ver. Imagina se nós enxergássemos a Deus. A gente ia fazer tudo correto. Não porque a gente acha que tudo deve ser feito correto. Não porque na nossa natureza se transformou, mas porque Deus está vendo. É porque Deus está vendo que aí eu iria fazer. Essa é uma questão que é um modo de pensar que é muito equivocado, que não se segura, porque a gente faz assim, não, é porque eu estou fazendo isso porque Deus está vendo. Independente de estar vendo ou não, eu tenho que fazer porque é o meu processo, é a minha transformação, eu tenho que me aproximar de Deus. É o que me leva à felicidade. Leva-me felicidade. Cícero, quando a gente fala de anjo da guarda, quando a gente fala de proteção espiritual, automaticamente a gente acaba falando de Deus, como você acabou trazendo, né? Isso tudo nos remete ao que a gente conhece como vida futura. Esse tempo de agora, né, que a gente está vivendo da pandemia, com muitas pessoas com medo de ficar doente, medo de sofrer, medo de morrer, medo de perder o emprego, muitos medos. Acreditar nessa vida futura ajuda, de algum modo, a tentar encontrar um equilíbrio e, de repente, conseguir passar essa tempestade da Covid-19? Sim, a vida futura. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar de uma coisa. O amor de Deus não está vinculado às coisas darem certos para mim. Esse é um problema muito grave, porque a gente pensa que Deus só nos ama se as coisas estiverem dando certo para nós. Aí eu sempre faço aquela questão assim, ó. A pessoa tem lá 60 anos, descobriu, né, um homem com 60 anos descobriu que tem um câncer de próstata. Aí ele passa 2 anos, esse câncer de próstata é agressivo, ele tem muitas dores, em 2 anos ele definha e perde qualidade de vida e vem, né, a óbito, desencarna, vai falecer. Durante o processo desses 2 anos que ele colocou, ele pode se lamentar e até duvidar da existência de Deus. Mas ele precisaria lembrar que ele passou 60 anos super bem, vivendo muito bem, tendo muitas coisas, sendo amado por Deus. No momento em que a dor apareceu, parece que aí Deus não existe mais. A gente tem que começar a mudar isso. Porque não é o fato de, tipo assim, olha, eu peguei Covid e superei, isso quer dizer que Deus me ama. Quem pegou Covid e morreu é porque Deus não ama? Não existe isso. Independente da dor que a gente passa, independente do sofrimento que a gente está já passando, se a gente vai sobreviver ou não, Deus continua nos amando. Olha as oportunidades que a gente teve. Só que uma hora a gente vai ter que morrer. Então que a gente tem que estar preparado e grato a Deus, assim, ó, Senhor, eu sou grato porque eu vivi até hoje. Se hoje é o meu momento, se agora é o meu momento, eu ainda te rendo graças do mesmo jeito. Porque eu tive muita coisa, eu ganhei, eu experimentei, eu fui amado, eu tive relações com pessoas maravilhosas, eu sorri, eu tive muita coisa, eu não posso dizer que o Senhor não me abandonou. Agora, aí teria aquela pessoa que diz assim, mas a minha vida foi uma desgraça, do primeiro ao último dia. Porque tem gente que é assim, é igual eu mandei a frasezinha, né? Como é que diz assim? A frase que eu adorei, que eu coloquei lá no nosso grupo, que dizia assim, né? Há males que vêm para o bem, mas os meus males vieram foi para o mal mesmo, ainda não veio mal que veio para o bem, não. Porque sim, tem pessoas que sofrem mesmo do primeiro ao último dia. E para essas pessoas, aí você tem a explicação espírita. Porque aí você diz assim, olha, mas você não é um ser dessa existência.
Por isso que o espírita ele é sempre mais indulgente, porque ele sabe que tudo que nos ocorre é um processo que não leva em consideração só as causas atuais, também teve as causas anteriores. Então o espiritismo vem justamente fazer andar aquele pedaço que falta, que é como é que você vai entender a justiça e a bondade de Deus nos que sofrem do primeiro ao último dia. Aí é que é a questão. Ou que não tem nem chance de viver, né? Que morre logo nos primeiros meses, né, de vida. A criança que nasce já sofre, que já é doente desde o primeiro dia, porque esses daí poderiam se reclamar. E esse sim, poderia dizer, olha, eu não aproveitei nada dessa vida. Mas aí você tem a existência, a imortalidade da alma, esse é um espírito que trabalha. Mas agora a gente tem que começar a sempre perceber isso. Isso é muita ingratidão nossa. Por quê? Porque a gente vai, com o passar do tempo, dores vão aparecendo, a gente vai ter sofrimento. Se a gente não morrer de Covid, a gente vai morrer de outra coisa, porque a gente vai morrer mesmo, né? Todo mundo que está aqui assistindo, eu gostaria de dizer a vocês que isso é minha previsão para todo mundo que está assistindo. Vocês vão morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Não é o fato de morrer que Deus é ruim porque vai morrer. Não, vamos lembrar de todas as experiências que a gente está vivendo, das oportunidades, das possibilidades. Eu sempre digo, quando a gente reflete assim, poxa vida, eu poderia ter sido uma pessoa tão pior, eu poderia ter feito tanta coisa, mas de repente eu mudei, eu melhorei, eu estou me transformando, eu sou uma pessoa num processo de aprendizado, olha quanta coisa já aconteceu, só que isso daí parece que Deus não estava na história. Agora, quando a coisa fica ruim, aí a gente começa a pedir a Deus, Senhor, me tire isso, afasta isso, ou não sei o quê, porque aí a gente só quer que Deus utilizá-lo ao nosso favor. E daí a gente não ter uma relação muito tranquila com Deus ou com os anjos da guarda, ou o próprio ato de fazer prece não ser uma coisa tão tranquila. Cícero, tem algumas pessoas aqui dando seus depoimentos de que o anjo da guarda vem sendo um amigo tão próximo que às vezes até fala em voz alta na rua, né, como o Eduardo falou. Ana Paula dizendo que enfrentar a Covid-19, né, que ela estava dodói, sabendo que o anjo da guarda dela estava junto, para ela um consolo, né? Então é legal saber que as pessoas estão exercitando essa intimidade, né? Bem, tem uma pessoa falando assim, ó, estou tentando habituar minha filha a ser mais próxima do seu anjo da guarda, certo? E ser de uma maneira mais natural, fazer isso de uma maneira mais natural, para que ela não tenha dificuldade, ela está tentando fazer isso. Como é que ela pode fazer melhor? O que você indicaria, orientaria, digamos assim, para uma mãe, um pai, que quer mostrar para o seu filho que o anjo da guarda existe, que ele é um bom amigo e que a gente precisa tê-lo por perto? Como fazer isso? Isso daí é a coisa mais, digamos assim, Santo Agostinho vai dizer em um livro dos Espíritos, Santo Agostinho e São Luís, que ele diz assim, que é tão encantador, é tão doce a doutrina dos anjos da guarda, que quando você conta para uma pessoa que ela tem um anjo que lhe protege, que lhe ampara, todo mundo fica feliz. Ninguém, a não ser meu aluno que tinha mandado a mensagem, que disse que a namorada dele viu o anjo dele, e ele ficou com medo de saber que tem um anjo que o acompanha. Mas essa é uma questão cultural, né? Você tem que mostrar realmente Eu sempre falava para os meus alunos, e falo agora virtualmente é um pouco mais complicado, mas assim, eu sempre falo dos anjos da guarda e que para que eles peçam proteção para fazer a prova, lógico que as respostas, ele sempre, se eu pedir o anjo da guarda a resposta, ele vai dar, eu digo, não, o anjo da guarda não vai lhe dar a resposta, né? Porque aí... Faz o trabalho por você, né? Ele não vai fazer o trabalho por você, mas ele vai lhe inspirar a ter calma, ele vai lhe inspirar a ter paciência. Tem que conversar com ele, mostrando para essa criança, principalmente isso, que ela tem um ser que a ama, que lhe protege, mostrando que é os olhos de Deus para ela, e essa mãe aproximar esse filho de Deus é a maior missão do pai. Porque hoje em dia, infelizmente, os pais querem mostrar para os filhos que eles
os ama, que eles fazem tudo por ele e quer que o pai e a mãe sejam o herói daquela criança, né? Então, assim, tipo, minha vida é você. Isso, do ponto de vista espírita, não funciona. Você teria que aproximar a criança de Deus. Por quê? Porque todo pai, toda mãe pode vir a faltar. Mas se ele já mostrou para a criança o amparo que ele tem, então ele já pode ficar tranquilo, porque ele já sabe a quem recorrer. Mostre sempre a ele, mas mostre não só falando, conte das suas experiências. Diga como você foi protegido, como você foi amado, que você teve situações em que você sentiu a presença de Deus através do seu anjo. É no exemplo que o pai der, porque se o pai ficar sempre dizendo assim, ó, sou eu quem coloca as coisas aqui dentro de casa, sou eu quem me mato de trabalhar, ele está distanciando a criança de Deus e fazendo com que a relação fique só entre eles dois. E o que é que acontece? Essa relação nunca só é entre nós dois. Não dá. A gente não dá. Por mais que um pai ame um filho, vai ter uma hora que ele vai fazer escolhas diferentes. Aí você tem que ter certeza que você orientou bem. Mas que, na verdade, nós queremos que os filhos tenham em nós, por nós, o amor que eles deveriam ter por Deus. E a gente quer ser amado. Cícero, primeiro assim, gente, façam os coraçõezinhos, que ele ama esses coraçõezinhos do Instagram. Certo? Corações do Instagram é bem legal. Tem um monte de coração. E tem muita gente aí que já sabe, aí o pessoal já tá fazendo corações faz tempo aí, né? É que eu não tô conseguindo ver as perguntas. Não, na verdade, só apareceram alguns comentários reforçando a importância dos anjos da guarda, da proteção. E aí, Rafael vem de novo com uma pergunta, ele pergunta assim, se nosso anjo nos ama tanto verdadeiramente, por que em alguns casos o nosso anjo permite que os maus espíritos interfiram na nossa vida? Porque que ele o anjo que permite ou somos nós, Cícero? Sim, não. É assim, Rafael, a nossa mãe, nosso pai nos ama muito e a gente arranja uns amigos, pelo amor de Deus. A gente tem todas as orientações do mundo do pai e a gente arranja os amigos muito loucos, que te perturba o juízo. Por que a gente faz isso? Escolha nossa. Escolha nossa. Você vê, Santo Agostinho tinha uma mãe que era uma santa. Santo Agostinho conhecia tudo e fazia umas escolhas péssimas. Péssimas. Por quê? Por vontade própria. A gente arrisca. Não é porque o anjo não está lá. Dizem que Santa Mônica, né? Expiações. Passou 30 anos rezando pela conversão dele, né? Exatamente, é muito tempo. Mas num planeta de provas e expiações, sofrer. É aquela mesma coisa, ó. Tem um ensinamento de Jesus que serve para os pais, que os pais não utilizam, que é quando Jesus diz assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Todos nós precisamos de sim e de não. É o que a gente chama de função paterna e função materna. Que antes se falava, né, da figura do pai e da mãe. Hoje em dia não é um papel estanque, né? Você fala em função paterna e função materna. Onde a função paterna representa a firmeza que é necessário, até mesmo porque é uma palavra... É uma virtude complicada, chamada disciplina. Porque a disciplina ela é a chamada virtude propedêutica. Ela é base. Ela sozinha não serve para nada. Mas se você se disciplina para algo, ela é fundamental. Então, se você se propõe a estudar, você tem que ter a disciplina para estudar. Agora, se você só é aquela pessoa disciplinada porque recebe ordens, isso não é bom. Porque você tem que saber o que é que você tá fazendo, né? Então, porque senão não funciona. Mas você tem essa função paterna que está muito associado ao não, e a função materna que está associada ao afeto. Eu sei que são estereótipos, mas a gente trabalha aí, né? Porque, mas quando você fala função, é melhor. Porque tem muita mãe que é mais dura do que o pai, assim, é muito mais rigoroso, e tem muito pai que é muito... A função materna pode ser exercida por um homem, por exemplo, por né? um homem, e a mesma pessoa, porque nos grupos familiares, às vezes só tem
a mãe cuidando, infelizmente, o machismo que impera na nossa sociedade, tem muito mais famílias onde a mulher é o chefe, né, daquela família do que com homens. Mas a gente sabe também tem famílias que é apenas o homem que tem que exercer os dois papéis, função paterna e função materna. Mas a gente precisa do sim e precisa do não. Isso tem que ficar muito, muito claro. Assim, ó, o sim é o sim e o não é o não. Não dá, principalmente para a criança. A criança ela tem que ter, tem que ser muito claro para ele você tem que é o bem e o que é o explicar mal, né? o que é o bem e o que é o mal. O bem tem que ser bem bonzinho, nunca errar. E o mal tem que ser bem mauzão, nunca ser bom. Para a criança. Quando você vai crescendo, você vai percebendo que todos nós temos nuances. Mas se a criança não aprender a diferenciar, se daqui a pouco ficar tudo misturado e ela achar que tudo é bom, aí o que ela faz? Ela vai começar a bater no coleguinha e rir e dizer, eu estava brincando. Porque para ela já misturou tudo. Como ela está brincando, ela acha que brincar não é um mal. Então, não dá para educar desse jeito. Você tem que explicar. Isso não é bom e ponto final. Depois, quando eu tiver isso muito bem estabelecido, eu vou trabalhando e percebendo que todos nós temos esses aspectos de sombras e claros dentro de nós que precisam ser trabalhados, né? Que todos nós guardamos lugares escondidos onde a luz divina, né, nesse sentido do amor de Deus não chega. Todo mundo tem pensamento escondido que não confessa nem as paredes. Sabe que Deus sabe, mas não revela para ninguém. Todos nós temos isso, né? Essas dificuldades terríveis que ainda passam no nosso íntimo, que às vezes vem pensamento do nada. Aí você diz assim, meu Deus do céu. Eu lembro uma pessoa me falou que um dia estava andando e viu uma pessoa e veio na cabeça dela a seguinte imagem, assim, ó. Se eu desse um chute nela? E a pessoa ficou assim, nunca, pela natureza da pessoa, ela nunca se via na possibilidade de chutar aquela pessoa. Mas surgiu isso na cabeça, né? Veio essa ideia. Eu até falei, olha, não se preocupa não, que todo mundo tem essa situação. A gente estava falando, né, sobre essa necessidade que nós temos de limites, né? De sim e de não, né? Tentando responder o que o Rafael nos perguntava sobre se o anjo da guarda nos protege tanto, por que os maus espíritos interferem na nossa vida, por que ele permite isso? E aí, Sim. eu lembro que... Aí eu estava dessas questões dos limites, e às vezes esse limite a gente fica meio... dos pensamentos, né? Isso. Aí a gente fica revoltado. Eu estava falando de pai e de mãe, né? Assim, nesse sentido. E a gente fica revoltado. Só que aí, quando a gente não aprende isso com pai e com mãe, a vida ensina. Porque a vida nos dá esses limites, a vida nos dá os não, né? Ele vai nos dar os sim. E aí eu vou começando a me revoltar com isso. Eu vou me revoltar. Por quê? Porque eu só quero a parte boa da herança. Sabe o filho pródigo? Eu só quero a parte da herança. Me dê minha herança para eu curtir o mundo. Só que tem uma hora que a herança acaba. Quando eu vou curtir o mundo, as minhas escolhas, eu tô livre. Eu tô livre. E aí, ao estar livre para fazer as escolhas que eu quero, o sofrimento faz parte. Eu estava conversando ontem com uma amiga, inclusive amiga sua também, a Nájila. A gente conversava assim sobre esses pensamentos que nós ocultamos de nós mesmos, né? Que era também que a gente vinha conversando. Às vezes nós temos vergonha de perguntar ao nosso anjo, não com receio de que ele saiba algo sobre nós, mas, na verdade, com o orgulho de não assumir algo feio que a gente tenha. Né? E às vezes é isso que acontece, né? Você quer assumir, nem para você mesmo, a sua sombra. Bem, nós já estamos quase no finalzinho da nossa live, Cícero, e eu queria te perguntar uma coisa. Quem te conhece
sabe? Essa referência que você se torna para os amigos em relação ao anjo da guarda, né? Não apenas por saber, teoricamente, né? Mas por tentar vivenciar essa aproximação com o seu anjo da guarda. E eu te Uhum. pergunto, foi fácil, Cícero? A teoria espírita te ajudou nisso? Ou foi a prática espírita? Não, não, é uma coisa meio, é um misto, né? O fato de eu perceber espíritos desde cedo e de eu ter proteção espiritual, eu ver espíritos desde cedo, eu via muito espírito, isso tem uma força, tem um impacto, que eu sempre disse, na faculdade, fiz, passei por 2 cursos com fortes tendências materialistas, nada abala a minha crença nos espíritos, porque eu via. Então alguém vai ter que me explicar o que era aquilo que eu via, né? Por isso que eu me identifico muito com aquele menininho lá do filme do Paranorman, que ele ficava vendo espírito dentro de casa e fica todo mundo assim, né? Então eu sabia disso, essa questão espiritual. Eu sempre pequeno assim, quando eu me alimentava, eu levava 2 pratos, né? Um prato com alimento era o meu e o outro prato vazio era do espírito que eu via. Então, essa conversa com os espíritos, ficar conversando com eles, sempre fez parte, né? Sempre está presente. Mas aí eu não sabia, me tornei espírita porque um espírito pediu. Eu sempre brinco, foi a última vez que eu vi um espírito mesmo, foi quando ele pediu para eu entrar no centro espírita. Me tornei espírita com 9 anos de idade, por escolha própria. Não tem nenhuma influência familiar, zero. E aí eu fiquei durante muitos anos participando das reuniões, assistindo palestra, participando de estudos, mas tudo muito na especialidade, mas maravilhoso mesmo assim. O que eu precisava naquele momento era aquilo, né? Aí há uns 11 anos atrás, 2000, nada, 13 anos, eu comecei a estudar com mais profundidade Kardec e deixei os outros autores de lado por respeito. Quando você quer estudar um autor, tem gente, olha, tem especialistas que não é o meu caso, que às vezes passa a vida inteira numa obra. A pessoa escolhe uma obra e ele é especialista naquela obra. Então eu resolvi estudar um autor e tem muito material do Kardec para ler, muita coisa. Então eu escolhi Kardec, né? E aí eu vi lá no Evangelho, que o anjo da guarda era fácil, mas que você podia dar um nome a ele. Que você escolhesse o nome do espírito que você mais gosta e desse o nome do seu anjo da guarda. Eu digo, era tudo que eu queria nessa vida. Era escolher um daqueles espíritos que estão lá no Evangelho para ser meu anjo da guarda. O meu anjo da guarda é Erasto. E aí, eu estou dizendo isso, né? Raramente eu falo isso em público, né? Que o meu anjo da guarda é Erasto. Só as pessoas mais próximas, assim, sabem. Mas eu digo a todo mundo, ó, gente, ó, eu dei o nome, tá? Eu não estou dizendo que aquilo é Erasto lá do Evangelho, que eu quero que seja ele, eu quero. Isso está escrito no Evangelho, dê o nome de quem você gosta. Eu lembro quando eu participei da participação infantil e ia explicar anjos da guarda para as crianças, eu dizia isso, olha, vocês têm que dar o nome de quem vocês gostam. Aí na época os meninos diziam que o nome do anjo da guarda era Ben 10. Hoje em dia eles dizem que o anjo da guarda é o Pikachu, que era alguém poderoso para eles, alguém que eles gostavam, né? Então, como eu já sabia disso, eu já tinha essa noção da proteção, já me sentia protegido, já tinha essa compreensão. E eu vi na teoria o papel do anjo da guarda. Realmente, eu acho que todo mundo associa a anjo da guarda, porque todo centro espírita que eu vou, você quer falar de quê? Eu digo, eu quero falar de anjo da guarda. Mas é por esperteza, porque lá no Livro dos Espíritos ele diz que é a doutrina mais doce que existe, é de anjo da guarda.
Eu nunca tenho um problema em nenhum centro espírita quando eu vou falar de anjo da guarda. Se eu for falar de outro, tem problema, por causa do ponto de vista kardeciano, mas que as pessoas não gostam de adotar o ponto de vista kardeciano, né? Mas quando eu chego dizendo, olha, você tem uma proteção, tem os olhos de Deus, é um espírito superior que lhe protege, que lhe ama, que está sempre ao seu lado, independente no cárcere, na devassidão, onde você tem um anjo da guarda, todo mundo fica feliz, e aí eu já saio do centro sem confusão. Por quê? Porque fica todo mundo feliz em saber que tem a proteção. Eu, hoje em dia, eu digo assim, ó, eu lamento, uma das coisas que eu mais lamento não é o distanciamento de Kardec, não é a falta de leitura das obras, porque tudo isso a gente lamenta, mas para mim, o que eu mais lamento é saber que as pessoas não conhecem o anjo da guarda. Eu acho que esse é o maior atraso no espiritismo, hoje no Brasil e no mundo, porque realmente o Brasil representa o espiritismo no mundo, é a ausência de anjo da guarda. Mas, se Deus assim o permitir, eu estou escrevendo um livreto, alguma coisa para falar dos anjos da guarda do ponto de vista kardeciano. Vai, quem sabe ano que vem sai, né? Vamos lá, vamos pensar. Eu costumo chamar o meu anjo de anjinho, pela intimidade que eu venho tentando ter com ele. Desse nome, anjinho. Eu acho melhor anjinho do que o meu amigo que era matemático, estudava matemática aleatória, que o anjo da guarda dele era XYZW. Ele criou um algoritmo, porque ele disse que o anjo da guarda dele nunca encarnou no nosso mundo, então ele criou um algoritmo matemático e ele chamou o anjo dele desse negócio aí. Eu nunca ia conseguir. Pois é, o meu é anjinho porque era como eu chamava quando criança. E aí retomar já adulta, né? Essa recordação de uma maneira consciente, né? Trabalhar de uma maneira consciente a relação com o anjo da guarda está sendo muito importante para mim. Coisa boa. Sim. Por isso que eu sugeri essa live, para que a gente pudesse a gente lembrar que existe esse amigo. E ele pode ser o seu melhor amigo. Aliás, ele está super afim de ser o seu melhor amigo. Né? Resta você se dispor a isso. Né? E essa disposição passa por tentar ser melhor. Né? Passa por tentar se conectar com Deus através dele, né? Sem muitos ritos, sem a necessidade de preces decoradas, né? A sinceridade, como o Cícero falou um pouco antes, o pedido sincero que temos para o nosso anjo é o que nos liga a ele, né? E claro, a prece é uma forma de conexão. Quem é espírita sabe que a prece é uma transmissão de pensamento, uma ligação através do pensamento muito intensa. E aí, eu posso fazer uma prece andando na rua, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço outras atividades, mas eu posso fazer também uma prece agora. Podemos fazer uma prece agora. Cícero, você está me ouvindo? Será que você pode, né, nesse encerramento da live, fazer uma oração para o nosso anjo? Com certeza. Olha, se tem uma coisa que eu sou facinho é fazer prece. Quem me conhece sabe, eu fico torcendo que me peçam assim, deixa eu fazer. Eu gosto muito de fazer prece. Ainda mais com muitas pessoas, assim. Muitas pessoas que eu estou dizendo não é multidão, é as pessoas que nos acompanham fazendo prece junto. Isso já dá uma energia boa, uma coisa boa. Kardec fala isso da comunhão de pensamento. Para quem ainda não leu o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo da coletânea de preces espíritas, todas as preces espíritas ela tem um caminho. Ela começa em Deus, passa pelo anjo da guarda, depois é que você faz os pedidos. É sempre esse. Esse é o caminho que eu faço e que eu vou convidar vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nos Girassóis. É uma oportunidade
é um espaço para debate, né? Para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é o anjo da guarda. Então, eu convido vocês que estão nos acompanhando, que queiram nesse momento fechar os olhos e ter uma experiência com o anjo da guarda. Eu vou evocar os anjos, para que cada um sinta o seu anjo da guarda. Lembremos daquele momento feliz que nós tivemos na infância, de um dia alegre. Lembremos de algum local que nos traz paz, que nos traz alegria. E tomados por esta imagem, por este sentimento, elevemos nosso pensamento a Deus, dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti somos gratos por tudo o que recebemos, por todo o amparo, por todo o amor que tens por nós. E na certeza deste amor, nós te pedimos, permita, Pai, que nesse instante, cada um de nós que aqui se encontra possa se sentir abraçado pelo seu anjo da guarda, que possa sentir o amor deste ser que vela por nós em teu nome, derramando sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes, e envolvidos neste amor, nós pedimos ao nosso anjo da guarda que nos fortaleça nas escolhas desta vida, que nos ampare nos momentos de prova, que nos socorra nos momentos de aflição. Anjo bom, tu que nos protege tanto, que tem nos inspirado o desejo de ser melhor, nós te agradecemos, amigo, por nunca ter nos faltado. Pedimos desculpas se às vezes fechamos os ouvidos aos teus conselhos, se às vezes preferimos fazer as escolhas que queremos e depois, por ingratidão, lamentamos as consequências destas escolhas. Desculpa, amigo, pelo nosso orgulho, mas sabemos, tu nos compreende. Por isso te pedimos, inspira-nos e que esta noite, ao dormirmos, possamos lembrar daquilo que escolhemos para esta existência, que possamos lembrar daquilo que verdadeiramente é importante para a nossa felicidade. A ti, mais uma vez, anjo amigo, nós dizemos muito obrigado, na certeza de que Jesus aqui se encontra. Nós pedimos, Jesus amigo, ampara-nos a todos, ampara aos propósitos deste grupo, ampara a todos os que estão nesse momento
conectados, buscando os teus exemplos de amor, para que possamos a cada dia, seguindo os teus passos, alcançar a verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito. Abençoa, Jesus, a todos os que sofrem, a todos que estão doentes, a todos que estão nos hospitais. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoa a humanidade, Jesus, porque estamos doentes, não somente do físico, mas doentes da alma. E só o médico das almas pode nos curar. Só o amor ao próximo, a caridade, pode nos curar. Em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, nós nos unimos e mais uma vez agradecemos a Deus, dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas. Tende compaixão de nós, Pai. Tende misericórdia. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. E assim seja. Antes de você começar a prece, alguém falou assim: sua prece é energizante. Bem, Cícero, obrigada. Obrigada, Deus. E até a próxima, gente. Quarta-feira tem nova live do Coletivo Girassóis. Beijão. Até mais.